Olá, boa tarde. Mais uma tarde hoje ensolarada aqui na região. Estamos na região amazônica, região norte, município de Tomé-Açu, polo produtivo de Pitá e também do nosso famoso açaí. E a pergunta é senhor José Nilson. Ele pergunta o seguinte: Alberto, a gente não pode produzir pitaia conforme a gente planta? Ou seja, qual é a pergunta, a dúvida dele? Eu planto a pitaia esse mês de junho, daqui a 10 meses eu estou colhendo. Se eu plantei em janeiro, então daqui a 8 meses eu estou colhendo. Então, ou seja, conforme o plantio plantou, ela vai produzir. Bom, senhor Nilson, para você que está do outro lado aí, a pitaia não produz dessa maneira. Ela produz por região, tá certo? É isso que eu vou comentar e aproveitar para você que está do outro lado aí, é você que tem aí um pomar de pitaia e não sabe por onde, como adubar, não sabe como começar uma adubação correta. Então, acabei de lançar aí, olha só, um curso, um mini curso, né, uma mini aula aí, 1 hora e meia de conteúdo para você aí aprender, né, como que você pode adubar a sua pitaia. Então eu fiz esse negócio aí, eu mesmo, eu coloco para você ali qual adubo você jogar, mês a mês. Janeiro, qual adubo você vai jogar? Fevereiro, qual adubo você vai jogar? Né? No período de produção, quanto de adubo você vai jogar? Para que serve aquele adubo? Então, para você que está tendo dificuldade de adubação, acesse aí nosso site, tá certo? Vou deixar aqui nos comentários fixado o link da nossa videoaula. 1 hora e meia de conteúdo que eu creio que vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Para fazer a questão da produção da pitaia. Então, tem algumas variedades, como as megalanthus, por exemplo, que é a amarela colombiana, a paloura do Equador. Elas produzem, por exemplo, ali para a região que são mais frias, a região sul, sudeste, elas produzem após o término das variedades de polpa vermelha e de polpa branca, tá? Elas produzem em épocas um pouquinho diferente, um pouquinho mais atrasada, tá? Mas o normal, por exemplo, das pitaias mais vendáveis, que são as vermelhas de polpa roxa. Então aqui para a região norte começa agora esse mês, final de junho, já começa a florar e a gente vai então, começa uma safra já colheita para julho e vamos produzindo até fevereiro, março, já do ano que vem. Então nós temos um período de produção longo, tá? Então começa a florar final do mês agora, já tem pomares que já começaram a aparecer os primeiros botões florais, tá? E 15 dias esses botões já estão aparecendo e com 20, 25, 30 dias a gente já faz a primeira colheita, que é lá para meados a final de julho, tá certo? Então aqui na região norte a produção é assim, tá? Para a região sul, sudeste, já começa ali para novembro, outubro, novembro, começam os primeiros botões e vai até abril, maio, tá certo? Então a pitaia ela tem a questão de clima, né? Tem que ter pelo menos 10 horas de sol por dia, né? Tem que estar um calor, tem que estar quente, né? Então aqui está saindo do período chuvoso, o nosso período chuvoso vai até maio, esse ano já praticamente já começou a secar aqui na nossa região. Então acabaram as chuvas aqui na nossa região norte, já começam os primeiros botões. Por quê? Porque olha, só está ensolarado. No período chuvoso aqui para nós, escurece mais cedo e amanhece mais cedo, então a produção cai aí 70 a 80%, tá? Então quando chega esse período agora, então quando dá 5h30, 6 horas já começa a clarear e vai até 6 horas, 6h30, ainda está claro. Então a pitaia para produzir ela tem que ter, né, uma claridade, solaridade longa, tá certo? Então, seu José, não é uma questão de variedade, não é uma questão que planta hoje, daqui a tantos meses está colhendo. A pitaia depende do clima, tá? Depende de calor, né? Se tiver frio ela não produz. Então, infelizmente a gente não consegue produzir o ano todo, a não ser que seja plantios em estufa, usando o artifício de iluminação artificial. Para quem tem o domínio dessa técnica, consegue uma produção mais longa, consegue adiantar, né? Aqui, pelo menos aqui na minha região, onde eu estou, na região norte, nós ainda não temos o domínio dessa técnica, mas já tem alguns livros aí falando a respeito da iluminação artificial. Vale a pena aí você adquirir, tá certo? Então espero ter respondido a mais essa pergunta. Hoje é domingão, então um abraço a todos vocês, bom domingo a todos, aquele almoço em família, um abraço a todos e até o próximo vídeo.